Quero convidar os irmãos a abrir sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Estaremos lendo do 10 ao 17. Amém? Diz assim: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, aos quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, as que mais variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quanto vieram a viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e que fosse inteirado sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Nós já oramos, pode se assentar. O desafio para os cristãos da atualidade, ele tem sido conseguir a gente corroborar o nosso cristianismo teórico e o cristianismo prático. Esse tem sido um desafio para... A gente fala da atualidade porque nós vivemos numa época onde os homens vão se distanciando cada vez mais de Deus, Mas esse sempre foi o desafio para os homens que queiram viver para Deus, você poder conciliar aquilo que você conhece de Deus, aquilo que forma o seu conhecimento, a teoria sobre Deus que você tem, e a prática. Isso tem sido um desafio. O cristianismo de Jesus, ele é diferente de tudo aquilo que os homens possam dizer, e é não somente o conhecimento, ou até mesmo a mudança das práticas para alcançar uma posição ou algo desejado. O cristão, ele ingressa para o corpo de Cristo através da pregação do Evangelho, e com isso acontece algo que é inconcebível aos olhos humanos: o nascer do alto. Jesus, ele fala para Nicodemos: é necessário nascer do alto, é necessário nascer de Deus, para poder compreender as coisas do Espírito. E Nicodemos fica encafifado com isso, ele fala: como pode isso? E Jesus olha para Nicodemos e fala: mas como pode você, sendo mestre, não saber dessas coisas? E a gente vai ver que, independente do conhecimento, da sabedoria humana, o que a gente tem visto, homens cultos, homens sabedores das coisas, nos tempos que nós vivemos, quando eles olham para as coisas de Deus, eles são totalmente analfabetos, eles não conhecem nada, porque eles tentam discernir as coisas de Deus humanamente, pela lógica humana. Eles olham para Jonas e falam: não, o peixe não pode engolir o homem. Não pode na ótica deles, mas... na ótica de Deus pode. É Deus que fez o peixe, é Deus que fez o homem, e se Deus quiser, faz. E para isso precisa fé. E o homem natural não tem fé. Infelizmente, a fé é um dom de Deus. E para isso acontecer, é necessário que Deus venha intervir. Jesus falou: é necessário nascer do alto. É necessário que Deus venha intervir na sua situação de incredulidade, para que você possa olhar para essas coisas e entender. E eu dou glórias a Deus, porque Ele tem feito isso comigo, graças a Deus, porque eu, pelo meu entendimento humano, eu ia também olhar para aquele peixe e falar: não dá, não tem jeito. Isso é a história da carochinha, como muitos refutam ali, muitos fatos ali da Bíblia. Então, Jesus, ele olha para Nicodemos, lá em João 3, verso 4 e 5, ele fala, Nicodemos fala para Jesus: como pode alguém nascer de novo sendo velho? É claro que não terá de entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Jesus responde: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Jesus olha para Nicodemos e fala: olha, o problema é que vocês tentam discernir as coisas de Deus humanamente. E como isso tem acontecido, irmãos? Olha, às vezes a gente se depara, até mesmo nas nossas leituras da Bíblia, nos nossos estudos, tem coisa que às vezes a gente olha
e se depara com algumas situações e fala, cara, esse negócio é meio cabuloso, né? E a gente fica tentando imaginar, mas assim, daqui a pouco volta, não, pera aí, mas isso é Deus, né? Quando é Deus que faz, tem lógica, faz todo sentido. E a gente tem que levar o nosso entendimento submisso à palavra de Deus. Temos que abrir mão dos nossos entendimentos, temos que abrir mão dos nossos conceitos, para que a verdade de Deus ela possa prevalecer sobre nossas vidas. Essa tem sido uma luta constante de muitos cristãos da atualidade, justamente que eles têm tentado conciliar o seu entendimento, a sua sabedoria, com as coisas de Deus. E Paulo fala que a loucura, a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Os homens se acham sábios, mas quando eles se deparam com Deus, eles são loucos. As coisas de Deus são loucas para eles porque eles não conseguem entender. E é assim que Deus age, é justamente para confundir aqueles que se acham muito, mas diante de Deus não são nada. A gente prossegue aqui. Então aqui separa o verdadeiro do falso cristão. Qual é a motivação que fez ali, o que é que tem te motivado ali, que faz ali você se movimentar em relação à obra de Deus? Qual tem sido a motivação de se distanciar das coisas desse mundo, do curso natural, caído e distante de Deus? Porque muita gente tem tentado ali fazer a obra de Deus. Nós vemos nas igrejas ali, infelizmente, a gente sabe que o joio ele tem crescido no meio do trigo, né? E muitas vezes nós vemos o joio fazendo até mais do que o trigo dentro da obra de Deus. Isso para vergonha do trigo, né? Para vergonha do trigo, muitas vezes o joio ele tem feito, mas isso não torna o joio trigo. É possível ele fazer, mas a motivação é outra. E para Deus, tão importante quanto fazer é a motivação pela qual você faz as coisas para Deus. E Jesus lá em João 15, verso 5, ele diz, eu sou a videira e vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Olha só, o que nós temos visto? Nós temos visto muita movimentação, muita coisa acontecendo no meio evangélico, muita gente fazendo, só que muito do que a gente tem visto tem sido até mesmo contrário àquilo que as Escrituras têm ensinado. Eles têm se afastado dos ensinos dos apóstolos, das Escrituras, e estão fazendo, mas Jesus, se ele olhar para esses homens, ele vai falar, vocês não estão em mim, vocês não estão ligados em mim, então, apesar de vocês fazerem, isso não vale nada, isso não tem valor para Deus. Esse seria um questionamento para nós, agora em primeiro plano, seria, o que tem me motivado a trabalhar, a fazer as coisas na obra do Senhor? Muita gente tem sido ali movido a fazer as coisas na obra do Senhor pelo reconhecimento humano. Olha que coisa pequena. Quantos homens têm ali, não, eu estou na frente ali, eu faço, eu toco, eu aconteço, eu prego, mas por causa do reconhecimento dos homens, para que depois ele desce do púlpito, aí o outro chega e dá um tapinha e fala, cara, que legal, hein, você prega pra caramba. O outro, nossa, você toca muito. E fica aquela rasgação de seda entre homens, sendo que o reconhecimento verdadeiro na obra de Deus, ele vem de Deus. E a palavra de Deus diz que nem um copo d'água que você der para um servo do Senhor não será não vai ficar sem recompensa. Não é melhor a gente receber a recompensa de Deus? Então, fica uma avaliação para nós. O que tem me movido na obra do Senhor? O que tem sido o motivo de eu trabalhar a cada dia, de eu me dedicar a fazer? Será que que o meu fazer, ele verdadeiramente ele está ligado à pessoa de Cristo? Cristo está sendo o alimento que tem sido conduzido pela minha vida para que as coisas venham a ser feitas da forma que Deus requer da minha vida? Paulo ele exorta a Timóteo, né, a permanecer no ensino. Paulo fala, permaneça naquilo que eu te ensinei. E uma das preocupações de todos os líderes, né, em relação aos seus liderados deveria ser essa, o que eles têm aprendido, o que tem sido ensinado, não somente o líder, mas o liderado, o que ele tem aprendido.
Isso aí ele está sendo usado, tem servido como base para a sua caminhada cristã, para a sua vida cristã, porque a vida cristã ela está relacionada ao quanto nós conhecemos de Deus. E Paulo fala para Timóteo, permanece naquilo que nós temos te ensinado. Um dos maiores erros dos homens religiosos é quando eles deixam Deus de lado, né? Eles se afastam de Deus e começam a caminhar por caminhos aonde trilham o entendimento humano. Eles vão se distanciando de Deus, e quando o homem se distancia de Deus, não dá nada que presta. E não somente para a nossa caminhada. O ensino ele serve ali como conhecimento, né, como base de ensino, também para aqueles que nós encontramos no caminho. E uma coisa é fato, ninguém pode ensinar aquilo que não aprendeu. Uma responsabilidade para mim, uma responsabilidade para cada um de nós aqui, não somente os que falam, mas os que escutam, né? É que tudo aquilo que é apresentado em nossas vidas em relação à palavra de Deus tem que servir como base de conhecimento para que nós não somente usemos em nossa caminhada, mas para que nós possamos ensinar em relação às pessoas que estão na caminhada, eu creio que nessa semana você deve ter encontrado alguém, né? Deve ter tido a oportunidade de falar de Deus para alguém. Amém? E é justamente isso. Como que você poderia falar de Jesus se você não o conhecesse? Como que você poderia falar que Jesus é maravilhoso se você não desfruta das maravilhas de Jesus na sua vida? Aqui a gente vai ver que antes da pessoa falar a respeito de Jesus, é necessário ali conhecê-lo pessoalmente. Aqui nós nos deparamos com a responsabilidade de nos aprofundar em Cristo, aprofundar nas Escrituras e orações, buscando a presença de Deus e uma intimidade com Ele, o que tem sido ausente nos dias de hoje. Como eu disse, as correrias do nosso dia a dia, como eu disse, essa foi uma semana corrida, né? Ali, muitos afazeres, muitas responsabilidades. E é justamente essa correria, essas responsabilidades do dia a dia, porque Deus não tira isso da nossa vida. Mas nós precisamos gerenciar a nossa vida de tal forma que possamos conciliar as nossas responsabilidades sociais com a nossa responsabilidade em relação a Deus. E você pode ver que quando nós sacrificamos a de Deus, né? Será que é porque Deus não vai aparecer para chamar a nossa atenção? Às vezes Deus incomoda, né? Na oração de quinta-feira, o irmão estava falando ali do incômodo ali de Deus o acordar de madrugada para poder orar. Já aconteceu comigo várias vezes. Era 3 horas da manhã, estava eu lá acordado e não tinha o que tirava o sono. Pega a Bíblia, vai ler, vai orar. Passou aquele período, o sono vem e você dorme igual uma criança. Mas Deus quando Ele tira para incomodar, Ele tira. Só que uma coisa é fato, Deus faz isso com servos. Deus faz isso com filhos. O homem natural, ele não tem esse privilégio. Ele vai caminhando em sua loucura, em seu desespero por angariar, por fazer, e Deus também... você está caminhando para a perdição e vai caminhar para a perdição. Infelizmente, são propósitos eternos de Deus que muitas vezes a gente, humanamente olhando, a gente não gostaria que fosse, mas como servos de Deus e conhecedores da palavra de Deus, nós dizemos amém para Deus. Glória seja ao nome do Senhor por todas as coisas que Ele faz. Amém? E Jesus... Ele exorta ali os seus discípulos, né? Ele vai falar, examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus ele fala, olha, vocês querem saber de mim? Busca nas Escrituras, é lá que você vai aprender de mim. Então a gente vai ver que, como cristãos que estão caminhando, estamos nessa caminhada para os céus, nós temos uma responsabilidade, e essa responsabilidade ela tem sido negligenciada muitas vezes, em detrimento do nosso descanso, do nosso lazer, de muitas coisas. Nós temos aberto mão muitas vezes ali da comunhão com Deus, através do conhecimento que Paulo exorta ali, o conhecimento ali do ensino, do aprendizado de Deus,
e das orações. São as formas pelas quais as principais formas pelas quais a gente desenvolve relacionamento e conhecimento com Deus. E muitas vezes não entendemos por que alguns momentos das nossas vidas nós estamos fracos. Porque alguns momentos parece que estamos no deserto, né? E Deus não está falando, mas nós também não estamos falando com Deus. Falamos muito pouco, né? E queremos que Deus fale muito com a gente. Será que temos feito a nossa parte? Temos cumprido o nosso papel de cristãos? Em buscar a Deus, em examinar as Escrituras ali o tempo todo e conhecer Jesus verdadeiramente? Paulo fala para Timóteo a respeito do procedimento. Tão importante quanto conhecer a Jesus é praticar, né? O proceder. Como eu disse, esse é um dos desafios dos cristãos. É você conseguir proceder de tal forma quanto você fala. As pessoas falam, você é crente? Graças a Deus, Jesus me salvou, Jesus me libertou, mas aí você olha para a vida do cristão, do crente, aí ele vive igual um perdido. Ele vive igual um escravo do pecado. E, infelizmente, muitos mundanos, eles olham para essas pessoas e falam, e depois diz que é crente. E quando eles falam isso, do que você acha que eles estão falando? Justamente que o proceder não bate com aquilo que ele está falando. Na teoria ele sabe, Jesus salva, liberta, purifica e leva o homem para o céu. Aí o cara fala, mas ele diz que é salvo, ele diz que foi purificado, mas vive uma vida ali de sujeira, de quem não foi purificado. Paulo ele fala para Timóteo, olhe o seu proceder. Tão importante quanto conhecer a Cristo para não se afastar da presença de Deus, você ter autoridade em falar de Jesus Cristo, tão importante quanto isso é você proceder de tal forma que você venha autenticar aquilo que você está falando. Mateus 7, verso 21, Jesus diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Diretamente a gente sabe que isso aí vai estar ligado a Jesus, né? O único que fez a vontade de Deus, do Pai que está no céu, foi Cristo. Nós pegamos a garupa da obra de Cristo, né? Pela fé no Filho de Deus. E eu vou falar uma coisa, irmãos. Isso às vezes parece fácil, né? Mas não é fácil. Os discípulos perguntam para Jesus, mas então quem é que pode se salvar? Jesus fala, o homem natural nenhum. Para o homem é impossível, para Deus é. Não é fácil a gente, nem você ir para o céu na garupa de Jesus Cristo, porque até para isso a gente precisa que Deus nos coloque na garupeira da bicicleta de Jesus. Se Deus não fizer isso, a gente vai ficar lá olhando para o alto, sem saber o que está acontecendo. Paulo ainda fala para Timóteo a respeito do propósito, né? Deveríamos perguntar qual é o nosso propósito, ali, se é que existe algum propósito também, né, na caminhada, o propósito que nos une a toda essa atividade. Devemos lembrar sempre que em toda a vida não há nada que crie um esforço verdadeiramente produtivo como o entendimento, né, a consciência de saber que aquilo que a gente vai fazer existe um propósito. Olha, quando você vai fazer uma coisa ali, o fazer por fazer, você pode ver que você faz mais desmotivado. A pessoa que faz que vai fazer alguma coisa ali, o fazer por fazer, ele não tem motivo para fazer, então geralmente ele faz de qualquer jeito. A pessoa que tem um propósito para trabalhar na obra de Deus, você pode ver que eles vão ser mais empenhados. E aqui a gente se depara com muita gente, né, que tem feito muito para Deus, mas a motivação tem sido errada. Nos deparamos com pessoas que eles vão para Deus, vai para a igreja, vai trabalhar para Deus, mas por que você está? Porque Deus é abençoador, Deus abençoa. Deus vai me prosperar, Deus vai me enriquecer, Deus vai abençoar minha empresa, meu trabalho.
meu sítio, o mato não vai nascer mais, aquela coisa toda, né? E aí a pessoa mais interessada naquelas bênçãos que Deus pode conceder, e a gente sabe que Deus concede porque Ele é bom. Jesus falou, vocês são maus e sabem dar coisa boa para os seus filhos, imagina Deus. Agora, olha só, essa tem sido a motivação, o propósito pelo qual nós temos trabalhado na obra de Deus. Se esse tem sido o propósito, isso indica que nós falhamos lá no primeiro ponto, nós não conhecemos o Senhor. Não é verdade? A falta de conhecimento do Senhor. Paulo iria falar, olha, volta lá no ensino para você descobrir quem é Deus. Porque aí quando você descobrir realmente quem é Deus, o que Ele fez pela sua vida, então você vai ter um propósito para trabalhar. E quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós muitas vezes não entendemos como é que pode uma pessoa se doar tanto. Como que pode uma pessoa ali que apanha numa cidade, apedrejado em outra, naufraga de navio em outra, e vai acontecendo, faltou cair raio na cabeça de Paulo, e ele continuar fazendo com toda a dedicação, com todo esmero, pela obra do Senhor. E a gente fala, como que pode? Porque ele tinha um propósito, e o propósito dele estava em Deus. Então fica para nós, o que tem nos movimentado, qual tem sido o propósito, né? É por causa das bênçãos de Deus? É por aquilo que Deus pode fazer por nós? A gente vai ver ali eu posso falar de mim, né? Porque quando eu olho para a minha vida, o que eu vejo é que eu era um pecador miserável, que caminhava, irmãos, de todo o coração, de todo bom grado para a perdição eterna. Tudo que eu via era uma pessoa que estava indo para o inferno e estava gostando de ir para o inferno. E você sabe qual que era a expectativa disso mudar? Nenhuma. E aí podia ter placa no meio do caminho falando, você vai para o inferno. E eu, que legal, estou indo para o inferno. Mas eu amo a Deus. Não é o que a gente escuta? Pessoas falando que amam a Deus, mas fazem tudo aquilo que agrada o diabo. Que Jesus fala, que os fariseus é o pai de vocês. Você sabe o que mudou? O que mudou é que Deus, na sua eterna misericórdia, Ele interveio nessa situação e Ele falou, eu sei que você merece o inferno, eu sei que você está indo para o inferno, mas eu não quero. Eu quero te salvar. E Deus, com o seu poder infinito, o seu poder eterno, Ele coloca as suas mãos e tira, Ele muda essa situação. É somente assim que o homem pode se livrar desse fato terrível que não tem como ser mudado se Deus não intervir. É somente pela misericórdia de Deus. E isso tem que ser o que nos motiva. E muita gente fica procurando outros motivos para poder fazer para Deus, para poder buscar a presença de Deus, para poder ali fazer alguma coisa na obra de Deus. E quando eu falo disso, eu me lembro, é inevitável não lembrar do testemunho de Paul Washer, que é um homem que se dedicou 30 anos de ministério, fazendo missões em lugares onde nós queria ir nem fazer excursão, a gente não queria nem passear. Aonde ele pregava a palavra de Deus, a gente não queria nem fazer turismo. E as pessoas questionam, como é que você faz isso? Como é que você pode orar desse jeito? Como é que você pode se dedicar desse jeito? A resposta dele, Cristo me salvou. É só por isso. Não é o bastante? Deus teria que fazer mais alguma coisa para me impulsionar? Só que, infelizmente, irmãos, muitas vezes, muitos cristãos têm olhado para Deus e esperado mais. Eu sei que Deus tem abençoado muitos irmãos aqui. E olha só, isso não acontece porque você trabalha, isso não acontece porque você faz, isso acontece porque Deus é bom. Deus, Ele já muda essa situação terrível de inferno que nós nos encontrávamos. Só por causa de misericórdia. Depois disso, Ele nos conduz para a casa dele.
Depois disso, Ele nos abençoa com bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Todas as bênçãos espirituais que são de Cristo. Essas bênçãos não são nossas, essas bênçãos não foram adquiridas pelo nosso esforço, foram por Cristo. Mas Deus ainda assim concede essas bênçãos todas para nós, e entre elas a nossa salvação. E ainda assim, Deus olha para nós, Ele coloca talentos em nossas mãos, nós trabalhamos tão mal com os talentos de Deus, e ainda assim Deus nos abençoa. Ainda assim, Deus abre as portas para nós aqui nesse mundo. Você vai lá, devolve o seu dízimo e Deus te abençoa ricamente. Ele abre as portas, Ele te faz prosperar. Você manda oferta para os irmãos que estão passando por necessidades lá e Deus te abençoa, abre as portas para a sua vida, te dá abundância de coisas, mais do que aquilo que nós precisamos. E se nós conseguíssemos entender essas coisas, então eu vou ofertar mais para Deus me dar mais? Não. Isso não está acontecendo porque eu estou fazendo, isso está acontecendo porque agora nós estamos em Cristo, porque Deus mudou a nossa sorte. Esse deveria ser o propósito que nós temos de poder caminhar, de dizermos, eu sou cristão, eu sou um crente. Mas por quê? Porque Cristo me salvou. Paulo fala para Timóteo a respeito da fé, né? Na fé está a completa confiança em Deus, a completa crença de que os mandamentos de Deus e suas promessas são certas. Deus não falha, Deus não muda. Deus, quando Ele promete, Ele cumpre, né? Gente, como isso é bom, a gente saber que a palavra de Deus ela é reta, né? Não é igual a nossa, né? Às vezes a gente fala que vai fazer e o pastor liga de tarde. Irmão, está de pé, senão eu vou ter que preparar o sermão, né? O pastor já fica preocupado quando ele convida a gente para pregar. Fala, rapaz, esse rapaz falou que ele ia trabalhar durante a semana. Eu não sei não. Já vou deixar o sermão na agulha aqui, porque... Mas Deus não. Deus faz as coisas ali de acordo com a vontade dele, de acordo com o seu coração, e é certo o coração de Deus, os propósitos de Deus, as promessas de Deus, isso não muda. Se Deus falou que Ele vai salvar, Ele vai salvar. Se Deus falou que Ele vai te conduzir em segurança ali, assim como no Salmo 91, né? 1000 à sua direita, 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Pode saber, irmão, não vai ser atingido, porque é promessa de Deus. Isaías 54:10, Deus diz assim: embora os montes sejam sacudidos, as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Eu fico olhando como é que Deus ele movia os servos dele para trazer palavras assim para um povo tão infiel, né? Porque assim, quando você vê um Deus que fala, olha, os montes que vocês têm, por mais sólidos, por mais inabaláveis, eles podem se sacudir aí, balançar, se aplanar e mudarem tudo. Mas a minha palavra com vocês não. A minha palavra não muda. Deus ele dá a garantia dele, e não é somente aqui, em vários lugares da palavra de Deus, Deus vai garantir, olha, a minha palavra com vocês ela não falha. A minha palavra com vocês, ela está em cima daquilo que eu prometi. A aliança de Deus não é em cima da minha fidelidade, mas é em cima da fidelidade de Deus. Porque a minha fidelidade ela é infiel. A minha fidelidade para com Deus tem momentos de alto e baixo. A fidelidade de Deus ela não tem variação. A fidelidade de Deus ela é sempre alta. Ela está sempre no mais elevado patamar, porque ela está no caráter de Deus, que faz as promessas. Paulo vai falar da longanimidade, que é a habilidade de não perder a paciência quando uma pessoa é insensata. Dá de pensar em alguém que não seja Deus?
Você consegue pensar em mais alguém que não seja Deus? Quando você olha para a longanimidade, apesar de tem que ser algo em nossas vidas também, tá? Mas a nossa ainda é falha. Mas quando a gente olha para isso aqui, a gente vê que isso está diretamente relacionado a Deus. Porque a gente olha essas pessoas que são capazes de fazer o mal, são capazes de ir contra tudo aquilo que nós cremos, né? Pessoas que cresceram com a gente, que conheceram a mesma palavra de Deus que a gente conheceu, que estavam ali sendo alimentadas do mesmo alimento e de repente eles abrem mão de tudo isso e vão por outro caminho. E por a gente, muitas vezes a gente fala, ó, foi para o mundo porque é do mundo mesmo, né? Eu vou, como os discípulos, ó, vou sacudir minhas sandálias, né? E deixa para lá. A longanimidade, nossa, pelo menos a nossa deveria ser como a de Deus. Porque a gente olha para a nossa caminhada cristã e muitas vezes a gente fala, olha, eu tenho 30 anos de crente, 40, né, pastor? Acho que quem tem mais tempo de crente que o pastor aqui? Irmão Leonardo tem? Tem, né, pastor? Cleus, você... Olha só, ainda que a gente olhe para tudo isso, a gente acha que... Porque o nosso testemunho, muitas vezes a gente coloca, nossa, ó, tem 40 anos de crente, tem 30 anos de crente, 99, eu acho que tem... Quantos anos? Dá bastante. Tem, desde 99. Batizado, né? Batizado desde 99. A gente fica assim, nossa, tem tanto tempo, né? Olha que legal. Muitas vezes dá uma pontinha de orgulho. Mas olha, você já parou para pensar o tanto de raiva que você já fez em Deus? Na sua caminhada, em todo esse tempo, quando você fala 40 anos de crente? Quando você fala que você tem todo esse tempo, você não lembra do povo lá do Egito, não? Não foi assim? Eles foram libertos, eles comeram do maná, eles foram aquecidos pela coluna de fogo, eles foram refrescados pela nuvem. E ainda assim, olha o tanto de raiva que aquele povo fez em Deus, irmãos. E olha, a nossa caminhada cristã não é diferente, não. Graças a Deus, que é o que a gente falou antes, a nossa salvação ela está na fidelidade de Deus. Deus é longânimo para com nós. Eu já falei que eu vou salvar, mas eu vou te falar, viu? O ânimo de Deus para com pessoas que muitas vezes eles não querem. Eles são ali intransigentes em relação à palavra de Deus, em relação aos propósitos de Deus. Muitas vezes nós abrimos mão disso. Mas é uma necessidade para a minha caminhada cristã ter esse mesmo sentimento em relação aos nossos irmãos. É desejar que o irmão que está mais fraco na caminhada, ele tenha ali as mesmas oportunidades que eu tive lá no passado e que eu ainda terei, porque eu sei que eu sou totalmente carente da misericórdia de Deus. Paulo fala para Timóteo do amor, né? O amor é a atitude de Deus para com os homens. O amor é a atitude para com os homens que suporta tudo o que eles fazem, que se nega a zangar-se ou amargurar-se e que nunca busca nada senão o seu bem. Amar os homens é perdoar e cuidar deles, como Deus perdoa e cuida. E só quem pode capacitar a gente a fazer isso é Deus. Assim como a longanimidade, existe o amor. E o amor deveria ser a primeira coisa, né, gerada no coração do cristão. Quando Cristo fala, ó, nasceu de novo, aquilo tinha que brotar no nosso coração, igual uma fonte de amor. Só que muitas vezes nós negamos o amor. Muitas vezes nós somos negligentes, né? Esse é um sentimento que muitas vezes nós negligenciamos na nossa caminhada, nós negligenciamos como servos de Jesus.
E Jesus ele fala, ó, vocês vão ser conhecidos ali como meus discípulos, se vocês amarem. Jesus diz lá em João 13:35, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Você quer ser reconhecido como discípulo de Jesus? Amém? Amém. E assim, amar o pastor Eliezer é fácil, né? Queridão, bonachão, você chega, essa simpatia, pastor Cleilson, irmão Leonardo, irmão Euclides, Alex. Eu fico olhando, gente, é muito fácil, mas o duro que não é isso. Na verdade não é isso, né? Na verdade, você amar aqueles que te amam é fácil. Você não está fazendo nada demais. Porque quando Deus nos salva, Ele não estava amando quem amava Ele. A Bíblia diz que nós éramos inimigos. A Bíblia diz que nós não queríamos nada com Deus. A gente vê, se Deus pegasse a gente pela mão, a gente vinha esperneando. Primeiro Deus tem que mudar essa natureza para que a gente possa reagir da forma correta em relação a Deus. E esse amor, ele também está relacionado à pessoa de Deus. E o amor, irmãos, muitas vezes a gente fica achando assim, ó, mas eu não estou sentindo de amar, né? Eu sei que eu tenho, mas eu não estou sentindo, eu vou esperar sentir. E amar é decisão, é um propósito. Esse propósito aconteceu lá na eternidade. Deus já sabia quem que você ia ser, inimigo. Mas ainda assim Deus se propôs, falou, eu vou amar. Amém? Então, isso serve para nós também. Eu sou servo? Amém. Então, ame. Mostre discípulo de quem que você é. Que nós tenhamos essa convicção ali e essa autenticação daquilo que nós estamos falando. Ó, eu sou discípulo de Jesus, aquilo que a gente viu lá no começo. O conhecimento ali, a teoria, ó, sou discípulo de Jesus. Amém? Amém. Jesus vai falar, então ame. Autentique isso que você está falando com gesto. Mas como, Senhor? Da mesma forma que meu Pai te amou. Será que nós somos capazes? Amém? Amém. Nós somos. Nós temos que ser dispostos. Mais do que capacidade, é disposição. E Paulo ele finaliza ali com a perseverança, né? Que é um enfrentamento ali de todas as coisas, de modo que até das coisas que são ruins, né? A gente pode tirar algum bem. Isso não é com o espírito de quem aceita tudo aquilo que está acontecendo, né? Mas sim de quem está acima do que está acontecendo. Tem muitos cristãos que eles, diante do sofrimento, diante das dificuldades, de tudo aquilo que tem acontecido, eles se colocam meio vitimizados, né? Ah, irmãos, olha como eu estou sofrendo, ora por mim porque eu estou sofrendo, vamos fazer uma campanha de oração porque eu estou sofrendo. E liga, e pede. Não é proibido, tá? Pode pedir oração, pode pedir para os irmãos orar, a gente ora. Mas, acima de tudo, a posição de um cristão verdadeiro, ela é essa, ele está acima. Ó, você está sofrendo? Estou sofrendo. Mas existe algum bem que eu posso tirar nisso? José, quando questionado, ele fala, rapaz, olha, tudo isso que aconteceu foi para o bem. Deus estava usando o mal para transformar em bem. E nós cristãos, muitas vezes estamos passando por esses problemas e em vez de nos vitimizar, nós deveríamos tomarmos postura de cristão, né? E nos posicionarmos para saber o que é que Deus ele está querendo para nossas vidas. O que é que Deus está querendo trabalhar em nossas vidas para que isso venha ali nos modificar, venha ali nos aperfeiçoar para que nós venhamos amadurecermos na presença do Senhor. A gente vê que
Paulo, ele era um exemplo disso, né? Ele cita lá 3 casos, né? Ele foi expulso de Antioquia, né? Na Psídia, Atos 13:50. Ele teve que fugir de Icônio para evitar um linchamento, né? Que está em Atos 14, versos 5 e 6. E em Listra, ele foi apedrejado, que foi até dado como morto, Atos 14:19. Mas Paulo não estava se vitimizando por causa disso. E olha só, a gente vê que esse posicionamento de Paulo, ele está relacionado justamente a isso aqui, a esse processo de conhecimento, de caminhada, de propósito, de fé. Está relacionado à caminhada cristã e às convicções que fazem com que você venha caminhar e trabalhar na obra do Senhor. E Paulo, ele estava convencido que o verdadeiro seguidor de Cristo, ele é um homem que leva uma vida consagrada, né? Ele não pode escapar da perseguição. Quando os tessalonicenses se encontraram com problemas, Paulo escreveu, pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. 1 Tessalonicenses 3, verso 4. Depois o pastor Cleilson vai pregar sobre isso, tá? Próximos domingos no mesmo canal. É como se ele houvesse dito, vocês foram advertidos. Quando Paulo realizou a sua viagem de volta da primeira viagem missionária, né? Ele visitou as igrejas que ele tinha baseado. E ele escreve lá, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14:22. O reino de Deus, ele tem preço, né? E o preço foi Jesus que pagou. Até porque nós não teríamos condição de pagar. Jesus mesmo disse, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Mateus 5, verso 10. Para que isso venha se concretizar na nossa vida, né? É necessário a gente não desanimar, né? Paulo, ele exorta lá a Timóteo, o seu jovem discípulo, né, a permanecer firme na presença do Senhor, aprendendo, praticando, com propósito, com fé, longanimidade e amor. Assim a gente pode perseverar na nossa caminhada até a manifestação de Cristo. Amém? Se coloca de pé, vamos orar?